No vídeo de hoje, que nota merece a participação brasileira na Copa do Mundo de Clubes? E outra coisa, nós aqui, os especialistas, passamos vergonha com esse Mundial? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente, rumo a 380 mil inscritos por aqui. Atenção, última semana, promoção Método Buey mais canal do Jorge Igor. Termina nessa semana a prorrogação do prazo para você aprender inglês no método mais bem avaliado da internet. Você já deve ter visto aqui nos comentários do vídeo vários feedbacks positivos, gente que entrou para o Método Buey, achou maravilhoso, está aprendendo inglês, está destravando, está ficando fluente. E você vai concorrer a 5 camisas oficiais de futebol. Vamos sortear na semana que vem. Então, corre, últimos dias. Olha que presente que você pode dar para alguém. Link na descrição e no comentário fixado. Última semana da promoção, ok? Muito bem. Vamos lá. Tudo isso aqui vai ser dito, evidentemente, dentro da minha ótica, né? São as minhas percepções. Eu vou falar um pouco da minha expectativa pré-mundial e a conclusão na qual eu cheguei. Então vamos lá. Primeiro de tudo, os 4 avançaram da primeira fase, os 4 brasileiros. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Aí já veio a primeira surpresa para mim, porque eu não imaginava. Em todas as projeções que fiz, em todos os cenários que desenhei, eu coloquei, no máximo, 3 brasileiros avançando. Por quê? Porque eu entendia que o chaveamento do Botafogo era complexo demais. Simplesmente o Paris Saint-Germain, que acabou se tornando, nessa temporada, entre o sorteio e o jogo em si, da segunda rodada, o maior PSG da história, campeão da Champions. Falei, meu Deus do céu, na hora do Botafogo vem o PSG campeão, não vem o PSG fedendo a peixe, vem o PSG brabo. E pegou o Atlético de Madrid, sempre muito competitivo, um baita time e tal, com muita qualidade individual, sem dúvida. E o Botafogo se comportou bem. Muito bem, né? Por mais que contra o Seattle Sounders na estreia o Paiva tenha estragado o time no segundo tempo e quase levado o empate, mas o time venceu e ganhou do campeão da Champions de maneira memorável. Memorável. No Botafoguense, já dei esse conselho a você e darei esse conselho novamente. Para de perder tempo dando engajamento pro clubista, né? Para com esse negócio de ficar caindo na pilha de quem quer só monetizar em cima do teu ódio, desmerecendo os feitos do teu time. Para com isso, não perca seu tempo. O Botafogo teve a maior vitória, na minha humilde opinião, o que não quer desmerecer a vitória de ninguém. A maior vitória em termos de peso do adversário e tudo mais, e de surpresa, foi a do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, falando evidentemente do desempenho dos brasileiros. Ah, mas não tinha Fabian Ruiz, não tinha Marquinhos, não tinha Dembélé? Pois é, mas tinha Hakimi, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Doué, Vitinha. Essa galera jogou, amigo, contra o Botafogo. Essa galera foi pra dentro do Botafogo. Pátio, Donnarumma no gol. Esse era o time, cara. Esse era o time campeão da Champions, com uma ou outra ausência, mas com vários jogadores extraordinários. O Botafogo ganhou dos caras. E o Botafogo armou uma estratégia de resistir, uma dupla de zaga que trabalhou perfeitamente, uma dupla de volantes que voou, na verdade, um trio, porque também veio o Alan para o time, que ajudou o Vitinho ali a segurar o Kvaratskhelia, ficando um pouquinho mais pelo lado direito, teve a bola do jogo, converteu a bola do jogo. O John não precisou fazer tantas defesas assim, porque o Botafogo foi controlando a entrada da sua área. Uma vitória maravilhosa, né? Foi... Ah, mas poxa, é uma vitória de um time que não foi de peito aberto. Meu Deus do céu, é possível qualquer um dos 4 encarar de peito aberto o Paris Saint-Germain e ganhar o jogo? Eu acho que não. Nem Botafogo, nem Flamengo, nem Fluminense, nem Palmeiras. Eu acho que não. Então o Botafogo fez o que dava para fazer para ganhar do campeão da Champions e ganhou. E foi brabo, e foi gigante. E aí, pro Atlético de Madrid, o Botafogo perde, resiste até 42 do segundo tempo, jogou com o regulamentinho embaixo do braço, por pouco não foi primeiro do grupo. Aí no mata-mata, sim, o Botafogo foi muito mal contra o Palmeiras. Inaceitável. Chegou a ser um tanto quanto vergonhosa a postura do Botafogo contra o Palmeiras. Não à toa, o Paiva não resistiu e foi demitido pela covardia. De 120 minutos que teve o jogo, o Botafogo abriu mão de jogar 105. Não, vamos levar para os pênaltis, vamos ficar aqui segurando. Isso não existe, né? O Botafogo, eu disse aqui no vídeo depois, tratou o Palmeiras como se fosse o PSG. E com todo respeito, por mais que o Palmeiras seja uma força dominante do futebol brasileiro, ele não é o PSG. Ele é um adversário que o Botafogo pode encarar. O PSG não dá para encarar de peito aberto. O Palmeiras, dá. E o Botafogo não quis fazer. Mas, no geral, uma campanha que me surpreendeu. Passou da primeira fase, ganhou do campeão da Champions. Então foi
um saldo positivo. Poderia ter sido muito melhor. Muito. O Botafogo poderia, no mínimo, ter batido quartas depois do que fez na primeira fase, mas aí a gente já sabe, agora já é história o que aconteceu contra o Palmeiras. O Palmeiras, ele chegou mais longe que o Botafogo, e aí o mais lógico seria eu chegar aqui e dizer o seguinte: pô, o Palmeiras foi melhor que o Botafogo no Mundial. Mas eu te confesso que eu fiquei mais frustrado no geral, tá? No saldo, com a participação do Palmeiras do que com a participação do Botafogo. O Palmeiras, por exemplo, teve um jogo na primeira fase contra o Inter Miami inaceitável. O Botafogo teve o seu jogo inaceitável no mata-mata contra o próprio Palmeiras, mas nem contra o Seattle Sounders, em que o Botafogo teve os seus problemas no segundo tempo, o Botafogo foi tão mal quanto o Palmeiras diante do Inter Miami. É uma atuação que não pode acontecer numa Copa do Mundo de Clubes. Mesmo sendo terceira rodada, mesmo com a vaga na mão, não pode acontecer uma atuação como aquela. Acho que a marca do Palmeiras, eu acho que o que mais de negativo teve o Botafogo no Mundial? Os erros do Paiva, né? Os erros de substituições contra o Seattle Sounders e postura contra o Palmeiras. Por mais que ele tenha acertado muito na estratégia contra o Paris Saint-Germain, mas o erro contra o Palmeiras custou caro. O que mais negativo marcou a passagem do Palmeiras no Mundial? A irregularidade. O Palmeiras foi uma montanha-russa, né? Jogava bem, jogava mal, jogava bem, jogava mal, ia bem, ia mal dentro do Mundial. E num torneio de 7 jogos apenas, no máximo, né? O Palmeiras acabou fazendo apenas 5, você não tem tempo para se recuperar de oscilações tão gritantes, tão profundas. Então o Palmeiras contra o Porto começa bem, aí o Porto pega o controle do jogo, aí o Palmeiras melhora no segundo tempo, chega a mandar a bola na trave, poderia ter vencido. Contra o Al-Ahly é uma atuação burocrática, deu pro gasto. Contra o Inter Miami, um horror. Contra o Botafogo, excelente, a melhor atuação no Mundial. Contra o Chelsea, 35 minutos em que o Palmeiras não joga. E aí não dá, meu amigo, você tá num mata-mata contra um Chelsea poderoso, você não pode ficar praticamente um tempo inteiro sem conseguir competir, com dificuldade para sair do seu campo, sem criar praticamente nada na frente. A primeira e única chance real do primeiro tempo é uma cabeçada do Vanderlan com 40 minutos. Não dá. Então, essa foi uma marca negativa da passagem do Palmeiras no Mundial. Além da dificuldade ofensiva que esse time mostrou, da dificuldade de repertório. Teve jogo que foi um monte de cruzamento para tentar achar o Flaco, teve jogo que foi bola do Estevão, lança do Estevão, estica pro Estevão, rola pro Estevão. E acho que isso é muito pouco. E agora o Palmeiras sem o Estevão, eu tenho muita curiosidade de ver como vai se comportar na sequência da temporada com o Abel, porque perdeu o seu jogador mais talentoso e um jogador que era uma válvula de escape e muitas vezes ficava sobrecarregado. Então acho que o Palmeiras, ele conseguir ficar entre os 8 melhores da competição é, sem dúvida, virtuoso, é muito positivo. Mas o Palmeiras deu a sensação de que poderia ter feito mais. O Botafogo também deixou essa sensação quando foi eliminado pelo próprio Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras deixou mais ainda essa sensação, porque o Palmeiras tem um elenco melhor que o Botafogo, é o melhor elenco da era Abel, mas com algumas dificuldades, né? O Estevão indo embora, o Paulinho fisicamente não tá bem, o Vitor Roque chegou e até agora não entregou, mas enfim, tem um elenco melhor do que o Botafogo, tem um treinador, assim, incomparavelmente melhor, né, do que o Renato Paiva era. Agora está chegando o filho do Ancelotti para o Botafogo, mas muito melhor, um trabalho muito mais sólido, muito vitorioso. Então dava para esperar mais desempenho. Bater quartas e cair para o Chelsea, eu acho que está dentro de uma normalidade. Normalidade. Você caiu para o Chelsea, que é finalista da competição, que é poderoso. Tá bom, você foi lá, pagou 70 milhões de euros no João Pedro no meio do Mundial. Pô, beleza, né? Você caiu pro Chelsea. Mas a bola jogada do Palmeiras no Mundial, eu acho que ficou faltando. Já o Flamengo. Flamengo, eu acho que em termos de futebol apresentado, e aí é a minha visão, é a minha ótica. Você pode pensar completamente diferente e eu respeito. Em termos de futebol apresentado, foi o brasileiro que eu mais gostei de ver na competição. É gosto. Acho que o Flamengo faz uma partida maravilhosa contra o Chelsea. Acho que o Flamengo, dentro do que era possível fazer, consegue trazer algum incômodo ao Bayern de Munique. Repito, dentro do que era possível. O que era possível? Aproveitar os momentos de redução do Bayern, de ritmo, de intensidade, de pressão,
e ir lá falar, ó, eu tô vivo. Você não vai conseguir ficar dormindo muito tempo aí não, cochilando não, porque eu vou te machucar. E o Flamengo foi lá e conseguiu 2 gols em cima do Bayern de Munique desse jeito. Quando o Bayern desacelerou, o Flamengo mostrou qualidade para isso, mas não qualidade para encarar de peito aberto, porque não dá. Mesmo o Flamengo, que para mim é o melhor elenco da América do Sul, não consegue trocar contra o Bayern de Munique. É impossível para nós. Essa é uma conclusão que dá para chegar tranquilamente desse Mundial, que com essa galera da primeira prateleira da Europa ainda não dá. Não tem como. Mas acho que o comportamento do Flamengo no Mundial foi muito digno. Muito digno. Eu discordo frontalmente, assim, veementemente e respeitosamente, né? Mas discordo com força de críticas feitas ao Felipe Luiz, ao comportamento do Flamengo contra o Bayern de Munique. Sinceramente, sim, eu acho que o Flamengo sai de cabeça erguida. Ah, mas tomou 4, tá glamorizando derrota. Aí beleza, deixa papo de clubismo para clubista. Não vou levar nessa aqui. Por mais que eu sempre defenda também que uma dose saudável de clubismo não é problema. O problema é a dose doentia que a gente vê por aí na internet e até em análises, infelizmente. Infelizmente. Então, não acho que o Flamengo tenha ido mal contra o Bayern de Munique, que a estratégia do Felipe Luiz tenha sido um desastre. Não, eu não acho. Eu acho que o Flamengo se comportou muito bem dentro do que era possível fazer contra um time tão poderoso quanto o Bayern de Munique. E faz um bom Mundial dentro do possível, né? Pegou um chaveamento inesperado, o Bayern terminar em segundo não era o que se imaginava, o Flamengo fez o seu deverzinho de casa na primeira fase, foi primeiro colocado, fez um ótimo, repito, ótimo jogo contra o Chelsea, contra o Esperança na estreia, começa bem, tem uma queda no segundo tempo, mas mata o jogo logo, né? Contra o LA, aí era, primeiro lugar já estava até garantido, então o Flamengo se deu ao luxo ali de entrar com o freio de mão puxado, nem leva em consideração esse jogo. Acho que o saldo para o Flamengo ele é positivo. Acho que eu não... Pode ser uma visão de quem não é rubro-negro, está de fora e tal. Eu não consigo enxergar uma crise no Flamengo gerada pelos resultados do Mundial, pela performance do Mundial. Eu não consigo enxergar isso. Acho que a crise que o Flamengo está vivendo hoje independe do que aconteceu no Mundial. É a questão do boto lá com a diretoria, de reforço, se quer mandar o Pedro embora, quer vender ou não quer vender, quer trazer o irlandês aí, não quer trazer. Aí é outra parada. Não acho que seja por uma campanha ruim no Mundial, porque, repito, não acho que tenha sido ruim. E em termos de futebol jogado, o Flamengo foi o que mais me agradou. Até pelos recursos técnicos que tem, né? Pelo ótimo time que tem. E o Fluminense foi a melhor história brasileira desse Mundial. O Renato Gaúcho foi o melhor treinador, acho que do Mundial, tá? Acho que do Mundial, independentemente de quem vai ser o campeão e tal. Acho que esse prêmio de melhor treinador do Mundial deveria ser entregue ao técnico do Fluminense. Pegou o elenco, na comparação com os outros 3 brasileiros, aquele que menos se esperava que fizesse uma boa performance no Mundial. Por mais que, por exemplo, tivesse um chaveamento melhor que o chaveamento do Flamengo, melhor que o chaveamento do Botafogo na primeira fase. Mas, de qualquer maneira, esse time, quando avança e vai para as oitavas de final, ele tem o orçamento mais baixo dos 16. Era o time que menos se esperava. O Renato, até de maneira muito sagaz, incorporou o personagem do Patinho Feio. Não, nós somos um Patinho Feio. E ele foi se superando e ele foi avançando até a semifinal e ele faz uma partida perfeita contra a Inter de Milão, e eu diria histórica até, contra a Inter de Milão, pelo comportamento tático, pela estratégia, espelhando a Inter, pelo nível que cada jogador apresentou, todo mundo jogando nota 8,5, 9, ninguém jogou mal contra a Inter de Milão, todo mundo foi além. Contra o Al Hilal, o Fluminense tem alguns momentos de dificuldade no jogo, mas também faz um bom jogo. Aí brilha a estrela do Renato, quando ele tira o Martinelli com a preocupação do cartão, põe o Hércules e o Hércules faz o gol da vitória. E no final o time resiste muito bem à pressão de cruzamentos que o Al Hilal estava fazendo. Um time árabe, mas com cara de time europeu. E contra o Chelsea aí realmente o Fluminense não suportou. Um time que colocou pressão e no que fez de pressão de marcação, de pressão de saída de bola, tirou completamente as alternativas do Fluminense. Era o adversário, eu falava ontem, horas antes do jogo, do vídeo do meio-dia, que era o adversário mais difícil que o Fluminense enfrentaria até o momento na Copa do Mundo de Clubes, e isso acabou se provando. O Fluminense não conseguiu ser superior ao Chelsea em momento algum no jogo. Claro que vai ficar uma tristeza, porque você chega numa semifinal, você está a um jogo de jogar a decisão, mas longe de ter sido um papelão a eliminação do Fluminense para o Chelsea.
O Chelsea foi superior como é superior. O Chelsea teve um jogador de 70 milhões de euros, contratado há poucos dias, fazendo a diferença. Revelado no próprio Fluminense, um desses roteiros cruéis. Mas olha, o Fluminense teve, na minha opinião, o melhor técnico da competição, um candidato a melhor goleiro da competição, acho que o Fábio pode brigar ali com o Bono, acho que pode ser uma briga boa. Candidato a um dos melhores zagueiros da competição, o Thiago Silva, e um candidato a craque da competição, que é o John Arias. Estou falando de 4 nomes aqui, que mostram muito bem o que fez o Fluminense nesse Mundial. Eu tenho um ponto de preocupação com a sequência da temporada, eu abordei isso ontem no vídeo da noite, pós-eliminação, que é o seguinte: o Campeonato Brasileiro ele é muito cruel, muito pesado, muito difícil. E o Fluminense volta com os cofres cheios, né? Isso foi maravilhoso, né? Além do orgulho de ter ido à semifinal, do sentimento, da imagem bonita que deixou, você volta com muita grana, isso é fantástico. Mas volta desgastado, temperaturas altas como ontem, né? Até o Thiago Silva falava sobre isso depois do jogo, estava muito calor, um negócio insano nessa época do ano nos Estados Unidos. Né? Volta desgastado dos jogos, do calor, da pressão, da dedicação, do mental, das distâncias percorridas. O Fluminense viajou muito dentro dos Estados Unidos, que é um país enorme, para pegar um Campeonato Brasileiro bem puxado, onde vários adversários do Fluminense descansaram nesse período. Vai ser muito importante uma gestão física extremamente competente do Fluminense para a sequência da temporada, que ainda tem Sul-Americana e Copa do Brasil. Esse é um ponto de atenção. Acho que deveria preocupar nesse momento, um ponto de atenção que com certeza o Renato vai trabalhar, porque não vai ser fácil não, meu amigo. A sequência do Brasileiro, o Fluminense está no G6 do Brasileiro, já saiu daqui muito bem antes do Mundial. Eu daria uma nota... Vamos lá, que nota que eu dou para a participação brasileira nesse Mundial, vai? Eu daria uma nota 6,5. O Fluminense puxa essa nota para cima quase por um 7, porque botou um brasileiro na semifinal. Nós chegamos com 2 brasileiros que caíram nas oitavas, mas um deles caiu para outro brasileiro, um brasileiro que caiu nas quartas e um brasileiro que caiu na semifinal. Eu imaginava que dificilmente algum brasileiro sairia das oitavas. Eu imaginava que a nossa participação seria no máximo nota 4, 4,5 no Mundial. Então acho que o Brasil fez bonito, acho que numa conclusão inicial, numa amostragem que é pequena, né? São poucos jogos, a gente deveria ter maiores enfrentamentos para poder medir isso com mais precisão. Mas uma impressão que esse Mundial me deixa é que contra a segunda prateleira da Europa, o Brasil vai conseguir competir. Vai perder um aqui, vai empatar outro ali, vai ganhar outro, tem jogo. Com a primeira prateleira, com o Bayern, com o PSG, com o City, com o Real Madrid, até o próprio Chelsea, em termos de grana, não dá para dizer que não é a primeira prateleira. Barcelona, Liverpool, aí não rola. Ainda acho que não rola. Ainda acho que não tem como. É a percepção que esse Mundial deixa para mim, não sei para você, e por isso quero ouvir a sua opinião nos comentários nesse vídeo de feriado para nós aqui paulistas, né? Porque hoje é o feriado da Revolução Constitucionalista de 32, os heróis de São Paulo que lutaram contra a ditadura do Getúlio Vargas, então é feriado em todo o estado de São Paulo. Hoje até deu para dormir um pouquinho além, né? Porque não vou pegar tanto trânsito para ir para TNT Esportes. Então quero ouvir a sua opinião, quero ler a sua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Bom almoço, boa quarta, juízo e tchau. Ah, e faltou dizer sobre nós, os jornalistas, os analistas. Eu não acho que tenhamos passado vergonha. Eu acho que as projeções... né, sem ser corporativista aqui, você sabe que eu não levanto essa bandeira, não. Eu levanto a bandeira do meu trabalho e dos bons colegas. Mas não fico levantando a bandeira da classe inteira, não. Mas eu acho que era dentro do que se podia imaginar mesmo, né? O que poderia ser feito pelos brasileiros, pela diferença de orçamento e tudo mais. Eu acho que foi uma surpresa positiva a gente encarar o Dortmund, a gente encarar a Inter de Milão, o próprio Chelsea, como fez o Flamengo, do jeito que se encarou. Foi muito legal de ver, foi muito positivo de ver. Mas ainda assim existe uma distância. Mas olha, ficou claro, né, que nós temos equipes hoje brasileiras muito poderosas dentro do continente, que podem se medir fora do continente. Nós temos uma boa liga, temos um bom produto, que é o Campeonato Brasileiro. Se isso tudo for bem cuidado, bem tratado, o futebol brasileiro, os clubes brasileiros podem nos representar muito bem a nível mundial. Esse Mundial também teve
como efeito positivo um pouco do resgate da nossa autoestima. Eu acho que a gente estava precisando e acho que fica uma lição até para todos nós. A gente pode continuar cobrando o futebol brasileiro. Talvez sejamos duros demais, tenhamos sido duros demais nessa cobrança. Vale uma reflexão para quem está do lado de cá também. Obviamente que o que foi feito não pode jogar para baixo do tapete os nossos problemas. Ainda temos, mas temos virtudes, temos pontos positivos e vale destacá-los e vale ressaltá-los. Agora é isso. É isso. Tchau.